Nós temos conversado sobre esse tema, os 10 mandamentos, palavras de liberdade. E para aqueles que tenham nos acompanhado, eu quero só lembrar algumas coisas, e para aqueles que estão assistindo pela primeira vez essa série, eu quero situar você em algumas coisas importantes antes de nós irmos diretamente para o mandamento dessa noite. Nós temos partido do pressuposto que os 10 mandamentos, ou decálogo, como também são conhecidos, os 10 mandamentos não nos foram dados por um Deus tirano, por um Deus mal-humorado, por um Deus opressor, por um Deus estraga-prazer. Muito pelo contrário. Os 10 mandamentos nos são dados por um Deus que prova seu amor para conosco. Provou seu amor para com o povo hebreu, tirando o povo hebreu da opressão que viviam no Egito. Prova o seu amor para comigo e para com você naquela cruz, quando há 2000 anos atrás, Jesus morre por mim e por você, para nos reconciliar com Ele mesmo. Os 10 mandamentos nos são dados por um Deus que deseja que tudo nos vá bem. Essa é uma frase que se repete inúmeras vezes na Torá. A palavra que Deus dá, a lei que Deus dá, os princípios e valores que Deus nos entrega, são princípios e valores para que tudo nos vá bem. Você quer, desde a sua adolescência, juventude, viver uma vida feliz, uma vida boa, uma vida bem-sucedida, siga os princípios e valores de Deus. Você quer restaurar o seu casamento, a sua família, reencontre os princípios e valores de Deus. Os princípios e valores de Deus nos são dados para que tudo nos vá bem. Aqueles que assim o fazem, descobrem que os 10 mandamentos ou os princípios e valores de Deus são uma rica fonte de sabedoria, que nos mantém livres da idolatria a falsos deuses, porque ídolos comem vivos os seus adoradores, livres de toda espécie de religiosidade pagã e opressora, geradora de culpa e enfermidade emocional, livres de toda forma de obstinação pelo trabalho, obstinação pelo sucesso profissional, obstinação pelo dinheiro. Ame a Deus acima de todas as coisas e o adore como Ele quer, e você será livre, livre, livre. Hoje, eu queria conversar com vocês sobre a 5ª palavra. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa 5ª palavra, assim como as outras, tem um contexto histórico. Quando você lê as 2 últimas frases, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá, Deus não está falando acerca do planeta Terra. Deus está falando ao povo hebreu, primeiros ouvintes desse mandamento, um povo que deixou o Egito, estava peregrinando pelo deserto e estava indo na direção da terra que Deus havia prometido a eles, a terra de Canaã. O que essas 2 últimas linhas nos dizem é que a estabilidade da nação queria ser formada naquele território. A permanência da nação, a segurança nacional daquela nação dependeria grandemente de um mandamento. A primeira linha: honra teu pai e tua mãe. Não parece loucura isso? A estabilidade de uma nação, a segurança nacional de uma nação, a permanência dessa nação no território dado por Deus, dependeria grandemente de que pais exercessem de fato a sua missão como pais e mães, não como amigos. Porque pais não foram dados aos filhos,
para serem os seus melhores amigos. Amigos os filhos têm, e bons amigos eles vão encontrar ao longo da vida. O que filhos e filhas precisam não são de bons amigos, eles precisam de pai e mãe. Outra coisa, enquanto os filhos honrassem os seus pais, e já já a gente vai ver qual que é o sentido disso, mas começa pela simples prática de obedecer os seus pais. Pais que exerciam de fato a paternidade e a maternidade, e filhos que se deixavam conduzir pelos seus pais, iriam promover estabilidade nacional. Olha que interessante. As primeiras 4 palavras que nós estudamos nos últimos domingos falam sobre a nossa relação com Deus. Fala sobre o fato de que nós devemos adorar tão e somente Deus, o Deus Criador e Redentor. Só existe um Deus, o Deus Criador e Redentor, e é a Ele que nós devemos adorar. Os mandamentos também nos falam sobre como Ele quer ser adorado. Nós precisamos adorá-lo da forma como Ele determina que quer ser adorado. Agora, os últimos 5 mandamentos, eles falam estritamente da nossa relação com o nosso próximo. Vocês conhecem esses mandamentos. Por exemplo, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás e não cobiçarás. E esse 5º mandamento, essa 5ª palavra, está cravado no meio do decálogo. Como que fazendo a junção entre a primeira parte e a segunda parte. Eu queria provocar vocês, levantando uma pergunta. Qual será que era o propósito de Deus com esse 5º mandamento? Será que Deus, através do 5º mandamento, Ele estava determinando que o lugar aonde pessoas iriam aprender a não matar, a não roubar, a não adulterar, a não mentir, a não cobiçar, era um espaço chamado família. Nós estamos num dia de eleições, aonde nós colocamos toda a nossa expectativa num governo que faça valer a autoridade que tem para nos dar mais segurança nas ruas, para nos dar mais justiça nos relacionamentos, para nos dar mais estabilidade nas relações. Nós queremos um governo que não seja corrupto, ou seja, formado por homens e mulheres que não cobiçam o dinheiro que não é deles, o dinheiro público. Mas quando você lê o Decálogo, parece que o plano de Deus era que, no contexto familiar, crianças e adolescentes aprendessem a valorizar a vida, por isso eles não matariam, a valorizar as relações e serem fiéis nas relações, por isso eles não adulterariam, a valorizar a verdade, por isso eles não mentiriam, a valorizar o trabalho, por isso eles não roubariam, a valorizar o respeito pelo bem alheio, principalmente quando esse bem alheio é do outro ou é do poder público. Por isso eles não cobiçariam o que não era deles. Mas pensem comigo, o que acontece numa sociedade aonde a família é degradada, os valores de Deus não são ensinados aos filhos, homens e mulheres com facilidade rompem suas relações e deixam seus filhos no meio do caminho? A consequência? Ruas violentas, porque pessoas matam. Negócios desonestos,
porque pessoas mentem. Corrupção, porque pessoas roubam. Índice enorme de rupturas e divórcios, porque pessoas adulteram. Aonde começou tudo isso? Na deteriorização da relação familiar. Em pais que abandonam a responsabilidade de serem pais e mães, exercendo cuidado, influência e autoridade sobre os seus filhos. Filhos que não mais veem os seus pais como autoridade. Mas quando a gente fala de honra a pais, esse negócio não é tão simples. E eu quero admitir que não é simples. 2 problemas, por exemplo, emergem quando a gente fala sobre honrar os pais. Primeiro, como honrar quem não cumpriu seu papel como fonte de cuidado, influência e autoridade? Se pais nos são dados por Deus para que eles, primeiro, cuidem de nós. Segundo, para que eles nos influenciem positivamente. Terceiro, para que eles exerçam autoridade nos dando princípios claros do que nós devemos fazer, do que nós não devemos fazer, estabeleçam limites claros, porque enquanto nós somos crianças e adolescentes, nós precisamos aprender que a vida tem limites, e quando nós rompemos com esses limites, nós precisamos de pais, sim, que ousem nos disciplinar, porque enquanto criança e adolescente, nós precisamos aprender que quando nós rompemos princípios, rompemos limites, consequências vêm sobre as nossas vidas. Mas o que fazer quando os pais que foram designados por Deus para cuidar, influenciar, exercer autoridade, não fazem isso? Como honrá-los? Deixa eu dar um exemplo. Como uma filha pode honrar um pai que ao longo de sua infância a abusou sexualmente várias vezes? Esse pai não cuidou, esse pai usou. Esse pai não influenciou, esse pai marcou profundamente, deixando cicatrizes na alma. Esse pai não exerceu autoridade, esse pai exerceu poder maligno, diabólico. Como um filho pode honrar uma mãe que, movida pelo desejo de viver uma grande aventura amorosa, abandonou a família quando ele tinha 12 anos de idade? Essa mãe não cuidou. Essa mãe não influenciou. Essa mãe não exerceu autoridade. Essa mãe egocêntrica, individualista, só pensou nela. Não foi mãe. Como filhos podem honrar um pai quando na memória mais remota desses filhos existe a imagem do seu pai chegando à noite, embriagado e agredindo fisicamente a sua mãe? Não é tão simples assim. Feliz é você que tem ou que vem de uma família estruturada onde, quando você lê o texto, honre os seus pais, você com facilidade pode honrá-los. Apesar das limitações e das imperfeições desses pais, porque o texto não está dizendo que você deve honrar pais que são perfeitos. Não, pais são limitados, pais são imperfeitos, pais têm erros, mas são esses pais imperfeitos e limitados que você deve honrar. Mas nem todo mundo consegue pensar nisso com facilidade. Porque alguns pais, a questão não foi mera imperfeição, foi deformação de caráter. Não foi um tropeço qualquer. Foi agressão, abuso físico, emocional. Filhos não foram influenciados, foram usados. Como honrá-los?
Segundo problema, a quem honrar no contexto da família mosaico? Família mosaico é um conceito contemporâneo, onde, na medida em que casais vão se casando e filhos vão sendo feitos ou vão sendo juntados, de repente você tem uma família onde um homem e uma mulher têm 7 filhos, 2 do primeiro casamento dele, 1 do terceiro casamento dele, 1 do casamento atual, e ela traz consigo também filhos dos seus 2 casamentos. E aí a pergunta é: a quem esses filhos devem honrar? Deixa eu dar alguns exemplos para você perceber como esse negócio não é simples. Uma jovem possui a sua mãe biológica, mas vive com seu pai e sua atual esposa há mais de 10 anos. Ou seja, essa mulher, companheira do seu pai, acompanhou todo o processo da sua adolescência. Pergunta é: quem é a mulher que deve ser alvo da sua honra? A mãe biológica ou a atual esposa do seu pai? Essa é fácil, mas vamos à outra. Um adolescente vive com a sua mãe biológica e seu atual marido há cerca de 5 anos. Entre o seu pai biológico e o atual parceiro, a mãe viveu com outro homem por 7 anos. Ou seja, esse adolescente teve o pai biológico nos primeiros anos da vida, um segundo pai durante a sua segunda infância e entrada na adolescência, e tem hoje um outro pai que cuida dele, paga as contas, paga a escola, orienta nesse momento da adolescência. A pergunta é: a qual desses homens esse adolescente deve prestar honra? Deixa eu misturar as duas coisas. Uma adolescente teve um filho por volta dos seus 16 anos de idade, depois de tentar abortar. Não conseguiu abortar, a criança nasceu, foi maltratada, a justiça tirou a guarda da criança, a avó interveio e requereu junto à justiça o direito de cuidar daquela criança. Essa criança foi cuidada pela avó até os 12 anos de idade, quando seu pai biológico ressurgiu na sua história, assumiu a paternidade e a levou para morar com sua atual companheira. Hoje, essa criança tem aproximadamente 25 anos de idade e ela está assistindo essa reflexão. E ela percebeu que o assunto é complexo. Não é tão simples como é para a maioria de vocês. Honrar pai e mãe. E essa criança de 25 anos de idade está se questionando: como honrar a mulher que tentou me matar ainda no seu ventre? Como honrar a mulher que me abandonou na infância? Afinal de contas, que mulher eu devo honrar? Essa que deu à luz a mim, a minha avó, que assumiu a função de mãe e pai por tantos anos, ou a atual parceira do meu pai que cuida de mim, ou cuidou de mim ao longo da adolescência? E que homem eu devo honrar como pai? Esse que não assumiu a paternidade e por 12 anos deixou eu viver um inferno? É verdade, ele reconsiderou, ele assumiu a paternidade, e ele cuidou de mim. Mas os meus primeiros 12 anos de vida, ele virou as costas para mim. Como resolver isso? O 5º mandamento, a 5ª palavra, aponta para um princípio e 2 implicações. Desde ontem eu estou tentando chegar na 2ª implicação. Tanto ontem no Chácara Barão como hoje de manhã, eu só consegui chegar na 1ª implicação. Então eu nem tenho mais expectativas que eu vou conseguir chegar na 2ª. Se você quiser saber a 2ª, depois você me manda um e-mail, eu mando para você a 2ª, se a gente não chegar nela, como eu acho que a gente não vai chegar. O princípio é o seguinte: o princípio central desse mandamento é honrar. Honrar. Você deve honrar. Honrar a quem? Pessoas que ao longo de nossas vidas
contribuíram ou contribuem para a nossa formação através do seu cuidado, da sua influência e da sua autoridade sobre nós. E nesse sentido, o plano A de Deus são os pais. Os seus pais, apesar das limitações e imperfeições, se eles estiveram comprometidos, ou se eles têm se mantido comprometidos a cuidar de você, a influenciar positivamente a sua vida e a exercer autoridade sobre a sua vida, você deve honrá-los. Honrá-los. Mas o que acontece quando na história os pais não fizeram o que deveriam ter feito? Nesse caso, eu diria que alguns pais, antes de serem honrados, eles precisam ser perdoados. E volto a dizer, eu não estou falando de tropeço gerado pelo fato de que nossos pais são limitados e imperfeitos. Eu estou falando de erros grotescos que deixaram feridas e marcas profundas nas nossas vidas. Nesse caso, você jamais vai conseguir honrar o seu pai ou a sua mãe se você primeiramente não conseguir perdoá-los. E eu queria voltar a lembrar você que perdão nada tem a ver com desculpa. Des-culpa é quando eu sento com os meus pais, escuto a versão deles, escuto a história deles e chego a uma conclusão. Eles não tiveram culpa, eu me equivoquei, eu me enganei, então eu tiro a culpa deles, eu os desculpo. Mas o que fazer quando eu não preciso nem sentar com os meus pais? E eu sei, eu fui ferido por eles. Eu fui ferido por um erro grotesco do meu pai, da minha mãe. Eles me abandonaram no momento em que eu mais precisava deles. Eles não foram fiéis na missão que Deus deu a eles. O que fazer com isso quando não existe possibilidade de desculpa? Aí só existe uma possibilidade: perdão. Pardonum. Através do dano. Só existe a possibilidade de você olhar para o que aconteceu naquela cruz. Nós tínhamos uma dívida impagável para com Deus, e Deus decidiu nos oferecer reconciliação, não anistia. Deus não nos anistiou, Deus assumiu sobre ele os danos das nossas ofensas. Jesus foi ferido pela nossa rebeldia. Jesus foi ferido pela nossa distância de Deus, pelos nossos erros. E quando nós nos aproximamos da cruz e entendemos o que aconteceu na cruz, existe a possibilidade, sim, de você olhar para o seu pai e para a sua mãe e tomar uma decisão. Perdoá-los. Assumir o dano. Perdoá-los. Perdão não é um processo fácil, mas perdão é um processo que restaura a saúde, interessante, não do perdoado, mas naquele que perdoa. O maior beneficiário do perdão é quem perdoa. Agora, sendo muito honesto, indo na contramão do que ensinam alguns pastores, alguns pensadores cristãos, eu particularmente creio que existem relações entre filhos e pais que, devido à profundidade das marcas deixadas, devido à seriedade dos erros cometidos, o grande milagre já é perdoar. Talvez essas pessoas nunca conseguirão chegar na fase do honrar, porque os erros foram tão profundos, as marcas foram tão intensas, que o milagre
O milagre já está em perdoar. Mas existe um plano B de Deus. E a gente tem que perceber isso. Esse plano B se faz presente tanto na vida daqueles em que os seus pais assumiram a responsabilidade de cuidar, apesar das suas limitações, de influenciar, apesar dos seus equívocos, de exercer autoridade, apesar das suas imperfeições. Mas esse plano B, ele se torna fundamental na vida daqueles em que os pais definitivamente falharam. Do que eu estou falando? Eu estou falando de parentes. Quantas histórias nós não conhecemos de, por exemplo, pais que falharam, mas avós que funcionaram como o pai e a mãe, cuidando, exercendo influência, exercendo autoridade. Quantas histórias você não conhece de famílias em que o pai falhou, mas aquele tio foi fundamental para manter viva a imagem masculina na mente daquela menina, na mente daquele rapaz, aquele tio presente, aquele tio íntegro, aquele tio que influenciou positivamente, apesar do ato maldito feito pelo pai, ou a tia. Quantas histórias não existem daquela mãe que falhou, aquela mãe que abandonou, aquela mãe que foi omissa, mas teve aquela tia presente, aquela tia que fez diferença, aquela tia que mudou a história. Professores e mestres. Assim como existem pais e pais, mães e mães, existem professores e professores. Existem professores que não valeram nada na nossa vida, e eles não teriam feito diferença, não faria diferença nenhuma se eles não tivessem passado pelas nossas histórias. No entanto, existem professores que nos influenciaram. Existem professores que foram usados por Deus para resgatar a autoestima de alguns de vocês. Existem professores que foram usados por Deus para despertar em mim e em você sonhos. Professores que se tornaram referência, ponto de referência para crianças que em casa não tinham esse ponto de referência. Mentores profissionais. Quantas histórias não existem de pessoas que dizem assim: eu estava começando a minha caminhada profissional, eu não tinha chance nenhuma, eu não tinha espaço, eu estava aí sem lenço, sem documento, à lá Caetano Veloso, e de repente surgiu esse homem ou essa mulher mais experiente, profissional, bem-sucedido ou já estabelecido, que abriu as portas, me trouxe para dentro da empresa, me influenciou, me ajudou, me abriu oportunidades, me apoiou, me influenciou. Deus usa pessoas assim. Líderes e mentores espirituais. Eu poderia passar a noite contando para vocês como Deus cuidou da minha vida através de líderes e mentores espirituais. Eu poderia contar para vocês a noite toda algumas das minhas conversas, quando seminarista, com o professor Carlos Bosma, ou como seminarista ou jovem pastor posteriormente, com meu amigo Douglas Spurlock. Mas deixa eu contar só uma experiência um pouquinho anterior. Quando eu era adolescente, eu frequentava uma comunidade cristã lá em São Paulo, onde eu morava, e naquela comunidade cristã, um homem e uma mulher cuidavam dos adolescentes da nossa igreja. Assim como aqui nós temos alguns casais que se dedicam a fazer isso, e eles não imaginam a marca que eles estão deixando na vida desses adolescentes. A mulher era minha mãe. Ela cuidava mais das meninas. O homem era um homem chamado Daniel. O Daniel, ele era diretor do Colégio Objetivo em São Paulo, ali na subida da Teodoro Sampaio. Todo sábado à tarde, ele convidava os meninos
para irem até o objetivo, para a gente jogar futebol, para a gente jogar basquete, para a gente jogar vôlei. E eu me lembro de várias situações em que o Daniel, antes da gente começar o jogo de futebol, a gente estava se preparando e ele sentava com a gente, ele batia papo com a gente e ele dizia aí como é que está lá na escola e como é que está lá na família. Não, você tem que voltar lá e pedir perdão para o seu pai, você pisou na bola e isso e aquilo, escuta esse namorico, cuidado rapaz, olha os limites que Deus colocou, veja bem o que você vai fazer, um namoro cristão funciona assim, um namoro não cristão vai fazer mal para você e para a vida dessa moça, e assim por diante. Quantas vezes no meio do jogo de futebol, o Daniel não teve que me parar no peito e falar assim, você está errado em fazer isso, vai lá pedir desculpa para ele, não faça mais isso, não faça mais, você não pode fazer isso. Ou às vezes depois do futebol, a gente cansado, sentado na quadra, tomando água, e o Daniel se aproximava e sentava e batia papo com a gente sobre a vida, orientava a gente. Deus me deu um privilégio. Alguns anos atrás, chegou uma moça aqui na nossa comunidade e se apresentou. E ela se apresentou dizendo que estava mudando para Campinas, depois de um tempo que ela havia morado nos Estados Unidos. O nome dela era Tati Neves, ainda é Tati Neves. Mas ela se apresentou assim, dizendo, eu sou filha do Daniel. E Deus me deu a oportunidade de cuidar da filha daquele que cuidou de mim na adolescência. Não é fantástico isso? Deus nos dá mentores espirituais. A grande questão é se nós queremos mentores espirituais. A grande questão é que se de fato nós queremos ser orientados por alguém, ou nós queremos procurar gente que só fale o que a gente quer ouvir. Gente que quando nos escute, eles sempre vão concordar que nós somos vítimas, os outros são os culpados. Mentores espirituais, eles nos questionam, eles nos confrontam. Mentores espirituais dizem coisas incômodas. Foi assim com os discípulos de Jesus. Os discípulos estavam acomodados diante de uma multidão e Jesus os confrontou dizendo, vocês vão ter que alimentar essa multidão. E eles, não, sabe o que é tal? Jesus falou, vocês não vão fugir da raia. Ou aquele jovem que se achava o máximo, achava o bambam, achava que ele já tinha cumprido todas as coisas. E Jesus diz, ok, tá ok, meu filho. Então você faz o seguinte, vai para casa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você volta e me segue. Pensando nas implicações, a primeira implicação é a valorização da relação familiar, especialmente de filhos para com seus pais. O quinto mandamento, ele valoriza a família como o espaço onde filhos vão aprender a não matar, a não roubar, a não adulterar, a não mentir, a não cobiçar. A família é o espaço onde crianças e adolescentes aprendem a valorizar a vida, valorizar o trabalho, valorizar a verdade, valorizar a fidelidade, valorizar e cuidar do que é alheio, colocando limites. Para tanto, primeiro, nós precisamos de pais comprometidos com a formação de seus filhos. E aí eu queria ir com vocês um pouquinho para Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 e 7, quando Deus fala a pais, não fala a filhos, a pais. Deus diz assim, primeira coisa que pais devem fazer, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A primeira coisa que um pai e uma mãe que deseja realmente, efetivamente cuidar dos seus filhos, influenciar positivamente seus filhos e exercer autoridade sobre os seus filhos, estabelecendo princípios, valores e limites claros. A primeira coisa é tomar uma decisão. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças.
Mas se você toma a decisão de amar a Deus acima de todas as coisas, a consequência disso vem no verso 6. Que todas essas palavras, princípios e valores que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Homens e mulheres que decidem amar a Deus são homens e mulheres que atentam para os princípios e valores de Deus, porque Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se você diz: não, eu amo a Deus, mas você não vive os princípios e valores que Deus deu, você não o ama, é balela. Pais que tomam a decisão de amar a Deus acima de todas as coisas, eles começam a ficar encharcados por essa realidade do amor a Deus, e a consequência direta disso é que eles começam a viver os princípios e valores na sua vida. Os princípios e valores que eles vão ensinar para os filhos estão estampados e encarnados primeiramente na vida deles. E aí vem o terceiro passo. Ensine-as com perseverança aos seus filhos. Chegou a hora de passar o amor a Deus decidido, a vivência dos princípios e valores transbordam e passam a influenciar os filhos. Como? Olha o que o texto diz: converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu acho interessante que esse texto, ele nos dá a ideia de que nós influenciamos os nossos filhos nos momentos em que muitas vezes nós não temos nem a consciência de que estamos influenciando. São nos momentos mais informais que os princípios e valores mais profundos são passados. Às vezes nós pais achamos que marcamos a vida dos nossos filhos com aquelas conversas no sofá da sala: vem aqui, deixa eu conversar sério com você sobre algumas coisas. A gente vai deitar achando: nossa, hoje eu fui o máximo como pai, hoje eu matei a pau. 5 anos depois você pergunta e o filho nem se lembra que aconteceu essa conversa. Mas uma situação no carro, indo para a escola, um filme que vocês estavam assistindo, uma sexta-feira à noite, um comentário que foi feito, uma coisa que foi colocada quando vocês tomavam café da manhã, isso sim penetrou na mente e no coração do seu filho e da sua filha e marcou para todo sempre a vida deles. O texto fala: olha, converse com eles quando estiverem sentados no sofá assistindo televisão. Quando você estiver levando eles para a escola pela manhã, quando você for buscar da escola e está trazendo de volta para casa, quando deitar e quando se levantar. E essa frase final, ela traz para mim uma imagem que enche o meu coração de sentimentos paradoxais. Enche o meu coração de alegria e enche o meu coração de arrependimento. Deixa eu explicar isso. Quando eu leio essa frase, quando se deitar e quando se levantar, a imagem que me vem à mente é quando a Sônia, minha querida esposa, ela se deitava na cama dos meus filhos. Primeiro, Luiz e Levi eram pequenos, estavam de pijama, depois foi a vez da Lígia, mas eu me lembro da imagem dela deitando na cama deles, abrindo um livro de histórias bíblicas e contando algumas histórias para eles e orando com eles. Eu fiz algumas vezes isso, mas eu admito, poucas. A maioria das vezes foi a Sônia que fez. Isso me traz alegria, porque hoje eu percebo quão importante isso foi para a vida dos meus filhos. Talvez eles não tenham consciência do valor disso para o caráter deles hoje. Me enche de alegria, mas me enche de arrependimento, sabe por quê? Talvez em muitas oportunidades eu não estava deitado no meio deles, porque eu achava que o meu papel, enquanto a Sônia ensinava a Bíblia para eles, eu tinha que entrar
na internet e checar a nossa conta bancária, porque algumas contas iam ser pagas no dia seguinte e eu precisava saber se a gente tinha dinheiro para pagar aquelas contas e eu precisava cuidar direitinho do pagamento da escola, do pagamento do convênio médico e assim por diante. Enquanto a Sônia ensinava as histórias bíblicas e orava com eles, eu achava que o meu papel era acabar de terminar o sermão do próximo domingo, porque eu preciso fazer bem o meu trabalho. Esse é o meu papel como homem, como marido, também. Mas eu tenho que confessar àqueles que são jovens pais. Se existe uma coisa que eu faria diferente, se eu pudesse voltar no tempo, eu deitaria no meio deles. E eu contaria mais histórias bíblicas para os meus filhos. Eu não perderia a oportunidade de ser o primeiro mentor espiritual da vida dos meus filhos. Os meus filhos vão ter muitos mentores espirituais ao longo da história, mas eu não perderia a oportunidade de ser o primeiro. E cuidado, você que tem uma esposa de Deus, abençoada, cuidadora, às vezes a gente se acomoda com isso. Pais, homens, não abram mão dessa oportunidade. Mas voltando a essa implicação, se por um lado nós temos pais comprometidos com a formação dos filhos, nós precisamos ter filhos comprometidos em obedecer e honrar os seus pais. É verdade que durante a infância e a adolescência, os filhos não têm consciência desse compromisso que eles precisam ter. Eles são levados a ter, porque pais e mães determinam que eles precisam ter. Mas e na medida em que esses filhos e filhas começam a crescer, entrar na juventude, ter o seu próprio dinheiro, ter as suas próprias oportunidades, o que eles precisam fazer? Ter compromisso em obedecer e honrar os pais. Deixa eu explicar isso. Êxodo 20, verso 12, se tem como centro a honra, o que é honrar? O sentido básico e restrito do termo honrar no hebraico é obedecer. O sentido mais básico e restrito da palavra honrar é obedecer. Na antiguidade, você honrava um rei, sabe fazendo o quê? Obedecendo às leis. Você honrava o seu mestre, sabe fazendo o quê? Obedecendo o que ele dizia para você. Você honrava o seu pai e a sua mãe, fazendo o quê? Obedecendo o que eles mandavam. Agora, existe um sentido mais amplo do termo honrar. Dar importância, atribuir crédito, reconhecer valor. O que é interessante é que nos primeiros anos da vida, os filhos, eles honram os pais através do sentido mais restrito, obedecer. Mas eles precisam ser ensinados pelos pais a obedecer. Na medida em que a vida avança e eles passam da juventude e entram na vida adulta e caminham na direção da terceira idade, da meia-idade, depois da terceira idade, é interessante como eles descobrem as oportunidades para viver esse sentido mais amplo. Dar importância aos pais, atribuir crédito, ter palavras que honrem os pais, ter atitudes que honrem os pais, reconhecer o valor dos pais. Deixa eu mostrar isso de uma maneira mais didática. Através de 3 fases da relação de filhos para com seus pais. A primeira fase é a infância, ou adolescência, e vai até o início, talvez, da juventude. Nessa fase, honrar significa quase que restritamente obedecer.
Crianças precisam aprender a obedecer regras, a obedecer princípios, a obedecer valores. Crianças precisam aprender que a vida lhes impõe limites e quando eles rompam esses limites, crianças precisam aprender que elas vão sofrer porque romper os limites. Se você não fizer isso com seus filhos, você vai contribuir para o caos social que nós vivemos, aonde existem mortes, existem mentiras, existem adultérios, existem furtos, existem cobiças e corrupção por todas as partes. Por quê? Uma geração que não aprendeu com seus pais a obedecer princípios e valores, a ter limites. Mas aí a gente começa a entrar numa outra fase da vida. Quando você adentra na juventude, normalmente você está ou terminando a faculdade, ou você terminou a faculdade, arrumou um emprego, e aí você tem o seu dinheiro, e aí você tem o seu carro, e aí você tem o seu horário, aí você tem as suas atividades, e gradativamente vai ficando difícil para os pais manter o mesmo paradigma de relacionamento anterior. E os pais sábios precisam ter sensibilidade para isso. Não existe mais espaço para ordens claras e explícitas. Existe espaço para conselhos. A verdade é que no livro de Provérbios, nós encontramos mais de 50 vezes o autor de Provérbios dizendo aos jovens: escute o conselho dos seus pais. Escute o conselho dos seus pais. Escute o conselho dos seus pais. A juventude é a fase da vida em que você, via de regra, toma as duas decisões mais importantes da sua vida. As duas decisões que vão ter reflexo nos próximos 40, 50, 60 anos da sua existência. Quais são essas duas decisões? A primeira, para onde você vai. É a decisão profissional. Para onde você vai? A segunda decisão muito importante é quem vai com você. Quem vai ser o seu parceiro? Quem vai ser o seu marido? Quem vai ser a sua esposa? Essas duas decisões afetam toda a história, toda a sua história que vem seguida por 30, 40, 50 anos. Eu me sinto um privilegiado. Por quê? Quando eu tinha aproximadamente 18 anos de idade, eu já tinha independência financeira dos meus pais. Eu comecei a trabalhar cedo, aí eu progredi dentro de uma empresa, eu ocupava uma função de comprador dentro do departamento lá da empresa, e isso me deu uma estabilidade financeira que com 17 anos de idade eu comprei o meu primeiro carro. Eu comprei o meu primeiro carro, não meu pai, sem ajuda nenhuma. Eu comprei o meu primeiro carro. Eu não podia dirigir porque eu tinha 17 anos, mas o meu carro já estava na garagem esperando eu completar 18 anos de idade. Apesar disso, quando eu tinha 18 anos de idade, num sábado de manhã, como era muitas vezes comum eu e a minha irmã fazermos, eu abri a porta dos meus pais, do quarto dos meus pais, e eu me deitei no meio deles. 18 anos de idade, eu me deitei no meio deles. A gente fazia muito isso. E aqui uma dica a vocês jovens: os pais gostam disso. Se você não sabe, eles gostam e os que deram risada, eles estão dizendo: é verdade, a gente gosta. Eu me deitei no meio dos meus pais. E conversa vai, conversa vem, eu disse assim para eles: eu preciso falar uma coisa para vocês, eu preciso ouvir o que vocês pensam acerca disso. É um negócio complicado. Eu estou pensando em largar o meu emprego. Eu estou pensando em abandonar o plano de fazer uma universidade na área de engenharia química. Por quê? Eu estou pensando em ir para o seminário para ser pastor. E eu preciso saber o que vocês pensam acerca disso. Para mim era claro.
sem a bênção deles, eu não ia. Três anos e meio depois, eu já estava no seminário, era parceiro do Silas lá nas salas de aula, e num sábado de manhã, outra vez sábado de manhã, eu fui para o sítio que os meus pais tinham em Itatiba. Um grupo de amigos estavam reunidos lá no sítio, mas eu não fui sozinho. Eu convidei naquela manhã para ir comigo uma loirinha espetacular, olhos azuis. Eu estava apaixonado por ela e continuo apaixonado por ela. Eu a levei para passar aquele sábado com a gente. E ela esteve no nosso meio durante o sábado todo. No dia seguinte, domingo, eu arrumei um tempo, sentei com os meus pais e disse: e aí, o que vocês acharam? Porque eu estou interessado nela. Mas eu não vou em frente se eu não tiver a bênção de vocês. Eu sei. Alguns jovens estão achando essa conversa ridícula. Porque eles são fruto de uma cultura que exalta a autonomia. A cultura contemporânea está convencendo a geração jovem, erroneamente, de que a autonomia e a independência é uma virtude. E muitos jovens cristãos estão se esquecendo que na espiritualidade cristã a submissão e a interdependência é virtude, não a autonomia. E muitos jovens cristãos estão perdendo a oportunidade, a bênção de terem o conselho dos seus pais, a bênção de terem um conselho dos seus mentores espirituais, dos seus pastores, a bênção de ter conselhos de homens e mulheres experientes na caminhada cristã. Por quê? Porque eles se deixaram convencer de que eles precisam ser autônomos. E talvez o mentor dessa sociedade autônoma, o Dr. Freud, convenceu direto ou indiretamente que um dos maiores males que nós temos na nossa vida são os pais. E se você não conseguir se libertar, principalmente da figura masculina chamada pai, você nunca vai saber quem você é. Interessante. João Calvino diz que a única maneira de nós sabermos exatamente quem nós somos é conhecendo Deus, o Pai. E na minha vida, ao longo da minha existência, eu descobri que a melhor maneira de eu entender melhor quem eu sou é convivendo com os meus pais. Ainda, chega a terceira fase. Nessa terceira fase você não é mais jovem. Nessa terceira fase você já está na vida adulta, você já tem família, você já tem filhos, você já tem profissão, a sua vida é uma loucura porque você está em busca do sucesso e são muitas reuniões, e são muitos encontros e artigos para escrever e palestras para dar e negócios para fechar e viagem para cima, viagem para baixo, viagem para a direita, viagem para a esquerda. Você não tem tempo para nada e o pouco tempo que você tem é um tal da escola marcar jogo de futebol que você tem que ir assistir, porque senão seu filho vai dizer que você é o pior pai que existe na face da terra, e você tem que levar filho para natação, e filho para inglês, e filho para judô, e filho para balé. A vida é uma loucura. E os seus pais estão envelhecendo. E aqui, muitas vezes, acontece de nós nos esquecermos de que nós ainda devemos honra aos nossos pais. E talvez esse seja o momento no qual nós devemos o máximo de honra aos nossos pais, porque a qualquer momento eles se vão. Nós lemos aqui na nossa liturgia o Salmo 128, que é um texto muito bonito, que diz que o salmista diz que a felicidade de um homem é estar na mesa, ao lado da sua esposa, e ter nessa mesa os seus filhos, e contemplar com os seus próprios olhos os filhos dos seus filhos.
Nessa fase da vida, deixa eu usar duas palavras para você entender como você honra os seus pais. Primeira palavra, presença. Presença. Quando você volta à mesa, você honra os seus pais. Nessa fase da vida em que a sua vida é corrida, muitos compromissos, muitos encontros, muitas tarefas, muitas atividades. Cuidado, 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 cuidado. Porque a vida vai te convidando a ir. E você precisa se lembrar de voltar. Voltar e sentar à mesa enquanto há tempo. Voltar e sentar à mesa. No Salmo 128 diz que os filhos sentados à mesa são como brotos da oliveira. O broto da oliveira gera o fruto da oliveira, a azeitona, que gera azeite. E na antiguidade, azeite tinha uma função terapêutica. Quando os filhos voltam e se assentam à mesa com seus pais, eles curam seus pais. Eles curam seus pais de cansaço, de feridas, geradas por uma vida de cuidado a eles. Duas semanas atrás, um amigo me ligou na sexta-feira à noite e ele disse: "E aí, Ricardo, estou ligando para ver se você e a Sônia querem sair com a gente. Vamos jantar?" Eu disse: não posso." Ele disse: "Por quê?" Eu disse: "Porque os meus filhos disseram que eles vão vir para cá." Aí ele falou: "Como é bom esse negócio, né?" E ele disse: "Parece que a coisa inverte." E isso me deu, assim, a luz por uma analogia que eu fiz na hora, e eu disse para ele assim: é verdade. Sabe, quando a gente está no auge da carreira, muitos compromissos, muitas viagens, eu me lembro quando eu voltava de viagem e os meus filhos faziam festa, porque o papai voltou. Aí a gente chega numa idade da vida, sabe o que acontece? A gente está em casa e a gente faz festa quando os filhos chegam. É verdade. É uma verdade que às vezes os filhos que estão indo, eles não sabem, não têm a percepção. Sabe qual que é o perigo? Eles só vão ganhar essa percepção quando eles tiverem os seus filhos. E aí talvez não adianta mais voltar, porque a mesa está vazia. A gente tem que voltar enquanto tem gente na mesa. Alguns de vocês aqui, eu sei, essas palavras tomam vocês de tristeza porque a mesa está vazia, mas vocês podem continuar honrando seus pais através da sua vida, das suas atitudes. Mas vocês que têm pais vivos, que ouviram isso, precisam determinar uma coisa: voltar mais vezes à mesa. Segunda palavra, cuidado. Porque a vida inverte de fato. Essa semana eu cheguei lá na casa dos meus pais, olho para a perna do meu pai, e uma ferida no meio da canela, uma ralada. Falei: o que aconteceu? E eu me lembrei quando eu chegava em casa com os 2 joelhos ralados, ele olhava para mim e falava: o que aconteceu? Inverte a coisa. Aí ele vem com o papo: eu subi na escada e a escada escorregou e eu caí em cima do muro e fiz isso aqui. Aí eu tenho que falar: pai, eu já não disse para você não subir em escada. Pai, será que eu vou ter que ficar o tempo todo aqui para o senhor não aprontar nada? Mas é o tempo de cuidar. E a gente tem que ver isso como honra. Numa sociedade que coloca de escanteio os pais e não retribui a eles o cuidado que eles tiveram. A minha mãe cuida até hoje da minha avó com 96 anos de idade. Mas aquela minha avó não cuidou só de 8 filhos.
cuidou de mais de 18 netos. Ela merece ser cuidada. Daqui uma semana eu vou tirar 10 dias de férias e eu e Sônia temos um programaço para fazer. Pela primeira vez nós vamos sair de férias, não acompanhado por filhos, não acompanhado de amigos, mas a gente vai sair de férias. De um lado eu vou ter o meu pai e a minha mãe, do outro lado eu vou ter meu sogro e minha sogra. Alguns amigos que me conhecem e sabem que férias para mim tem que ser assim, tem que subir em vulcão, tem que mergulhar, tem que andar em ruína, né? Tem que se perder no monte do templo de Afrodite, né, Rinaldo? Andar no meio do mato e coisas assim. Esses amigos falam assim, e aí, qual que vai ser a aventura dessas férias? Eu falei assim, meu amigo, a aventura vai ser visitar um orquidário. Vai ser a aventura assim, mais emocionante. Isso, se a gente medir a pressão de manhã e tiver tudo bem. Senão não pode emocionar muito. Mas você já parou para pensar que para os seus pais andarem com você nessa fase, você tem que desacelerar? Mas você já parou para pensar que um dia, quando você começou a aprender a andar, eles reduziram o passo para você poder acompanhar. E agora é a hora de você reduzir o passo para eles acompanharem. Isso é honrar. Como eu previa, esgotou o tempo, não entrei na segunda implicação, então vamos lá. Primeiro desafio para vocês. Pais, restabeleçam, ou talvez estabeleçam, no caso de alguns, uma relação de cuidado, influência e autoridade sobre os seus filhos. Nós precisamos que pais abandonem essa formatação dessa sociedade secularizada que está deixando crianças à deriva, porque os seus pais foram convencidos de que a criança tem o seu tempo, a criança aprende por si só, no tempo certo ela vai tomar o jeito. E o problema é que os professores estão sofrendo, os policiais estão sofrendo, os que dão o primeiro emprego para essas crianças sofrem. Por quê? Pais estão abandonando a sua missão de pais, cuidando, influenciando e exercendo autoridade. Muitas vezes, quando você tiver que fazer isso, vai bater um frio na barriga e um medo no coração. Mas eu costumo dizer, pais que têm pressa em serem amados, jamais serão amados. Segundo, filhos, resgatem uma relação de honra com seus pais. Aqui talvez a gente não tenha gente na fase da infância e adolescência, mas se tiver, essa é a fase da obediência. Na juventude, essa é a fase do acolhimento, dos conselhos. Deixe de ser tolo, segundo a linguagem de Provérbios, porque a linguagem de Provérbios, que fala mais de 50 vezes, escute o conselho dos seus pais, chama de tolo o jovem que não vê nisso sabedoria. Acolhe os conselhos. E talvez boa parte de vocês já estejam na fase em que a nossa honra é exercida com a presença e com cuidado. Reduzir o passo para eles poderem acompanhar. E todos. Esse mandamento nos fala de submissão, nos fala de interdependência. E o desafio é: rejeitem a cultura da autonomia e exercitem a prática bíblica da submissão àqueles que são autoridade sobre a sua vida e de interdependência, amigos espirituais de caminhada. A Bíblia chama de loucura a autonomia e chama de sabedoria você se submeter a outros,
se deixar cuidar por outros e seguir o conselho de outros, principalmente quando esses outros são pessoas tementes a Deus e que com suas vidas buscam a honra e a glória de Deus. Queria convidar você, nesse momento, a orar, a fechar os seus olhos, buscar a presença de Deus. Talvez você precise nessa noite conversar com Deus como Pai e assumir alguns desafios como Pai. Talvez você nessa noite precise se aproximar de Deus e ter uma conversa séria com Ele como filho. Como filho. Pedindo perdão e assumindo o compromisso de honrar seus pais, seja qual for a fase em que eles se encontram. Talvez você tenha que se aproximar de Deus hoje como pessoa e dizer: Deus, eu estou sendo consumido e engolido por essa cultura da autonomia. Eu preciso de libertação. Eu preciso exercitar a submissão. Eu preciso seguir aqueles que cuidam de mim. Busque a presença de Deus. Aproveite esse momento para agradecer a Deus pela vida dos seus pais, estejam eles vivos ou não. Aproveite esse momento para pedir a Deus o poder para perdoar os seus pais, se eles falharam com você. Mas ao mesmo tempo agradeça a Deus pela vida de pessoas que foram colocadas na sua história como referência, como fonte de cuidado, fonte de orientação e autoridade. Deus não deixou você sozinho. Agradeça a Ele pela vida dessas pessoas.